O milionário se apaixona pela mendiga negra sem maquiagem que ignorou 100 mulheres lindas, numa cidade onde a beleza dita as regras, onde os rostos perfeitos são venerados como divindades. Ana se sentia como uma sombra. Com seus 20 anos, ela sonhava em ser estilista, mas a cada crítica sussurrada ao seu redor, suas inseguranças cresciam. A superficialidade pulsava nas ruas cobertas de grifes e nos sorrisos falsos das influencers, todas em busca de likes e atenção. Era uma tarde qualquer, quando em um café simples, um verdadeiro oásis em meio ao brilho e ostentação da elite da moda, ela decidiu que não iria se maquiar. Sentiu liberdade ao olhar para seu reflexo. Pele sem filtros, cabelo desgrenhado, a essência pura de quem ela realmente era. O aroma forte do café a envolvia, mas o olhar de um estranho atravessou sua bolha de proteção. Ricardo, um milionário, conhecido por suas investidas em grandes marcas de moda, entrou no café. A aura de poder e riqueza o acompanhava, mas ambos, em mundos opostos, se encontraram numa conexão inesperada. O encontro no café mudou tudo, mas aquela amizade logo se tornaria mais. Com risos e olhares tímidos, eles se apaixonaram. Um amor intenso e clandestino, escondido atrás das cortinas de um mundo que não aceitaria a simplicidade de Ana. Amigos e familiares de Ricardo logo se mostraram céticos. Como ele poderia escolher uma mulher assim? As vozes sussurradas de reprovação ressoavam como um eco ameaçador. Ana também sentia pressão. Sua mãe sonhava em vê-la no glamour que sempre desejou. Por que não se arruma mais? Você precisa de uma imagem, dizia ela, sem entender a beleza de ser quem realmente era. A luta interna de Ana aumentava. De um lado, o amor crescente por Ricardo. Do outro, um desejo ardente por aceitação. Quando um escândalo do passado de Ricardo começou a se espalhar como um incêndio controlado, o peso do segredo ameaçou desmoronar o mundo que haviam construído. Um erro, um deslize, tudo poderia vir à tona e arruinar não apenas sua reputação, mas também tudo o que tinham juntos. No centro dessa tempestade, Ana e Ricardo se viram obrigados a decidir. Teriam coragem de lutar pela conexão verdadeira que haviam encontrado ou sucumbiriam às pressões de seus mundos? Nos corredores apertados do café e entre sussurros na alta sociedade, o futuro do amor deles estava em jogo. O que eles escolheriam? As apostas eram altas e a dúvida pairava no ar como um agouro. O que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca N. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana e Ricardo estavam sentados em uma mesa no fundo do café, rindo e compartilhando segredos. O clima era leve, mas a tensão do mundo lá fora ainda pairava como uma nuvem. O cheiro do café fresco, misturado com o perfume doce do bolinho de chocolate que Ana pediu, equilibrava a atmosfera. Mas, no fundo, ambos sabiam que os desafios estavam se aproximando. Enquanto conversavam, o celular de Ricardo vibrou na mesa. Um sinal que fez seu coração disparar. Ele olhou rapidamente a tela
e seu sorriso desapareceu. A mensagem era de um número desconhecido, mas as palavras cravaram fundo. Não se esqueça do que você fez. Sua vida pode mudar em um instante. Ana percebeu a mudança na expressão de Ricardo. O rosto dele perdeu a cor, e ela sentiu o coração apertar. "O que foi?" perguntou. Sua voz trêmula. "É só uma coisa do trabalho", ele murmurou, mas o olhar dele denunciava um segredo mais profundo. O café, antes acolhedor, parecia agora opressivo. Ana tentou ignorar a sensação de pânico crescendo em seu peito, mas Ricardo não conseguiu esconder sua aflição. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. "Eu preciso sair 1 minuto", disse, a voz tremendo. Ana o seguiu com um olhar assustada. O que estava acontecendo? Ele saiu para a calçada. E o café parecia encolher ao redor dela. A adrenalina ulçava em suas veias enquanto ela se levantava, decidida a entendê-lo. Ao sair, o que viu a paralisou. Ricardo estava cara a cara com um homem alto, de terno escuro, e seus olhos eram frios como aço. Eles trocavam palavras em voz baixa, mas Ana podia sentir a tensão no ar. Algo estava muito errado. Aproximou-se, piscando e tentando escutar. "Eu não tenho mais dinheiro para isso", Ricardo dizia, a voz quase inaudível, mas cheia de desespero. "Você prometeu que esqueceria." Ana se encolheu. "Prometeu que?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Promessa quebrada, meu amigo. Eu estou aqui para lembrar você que ainda tem uma dívida a pagar. E o tempo está acabando." Ana sentiu o estômago se revirar. Ela começou a dar passos discretos para trás. O homem então a viu. Seu olhar a atravessou. "E quem é ela?" perguntou, a voz carregada de malícia. É só uma amiga", Ricardo respondeu rapidamente, a voz grave. O homem avançou um passo em direção a Ana. "Cuidado com suas amizades, Ricardo. Elas podem se tornar seu ponto fraco. Você realmente acha que pode se livrar do passado assim?" A frase ressoou como um eco arrepiante na mente de Ana. Ela não conseguia processar tudo. Um passado obscuro? Uma dívida? O olhar de Ricardo estava preso entre o medo e a contrição. "Ana, eu posso explicar", ele começou. Mas a confusão e o pânico tomaram conta dela. O homem continuava a encará-la, como se estivesse decidindo o que fazer com ela. Naquele momento, um grito ecoou pela rua. Alguém implorava por ajuda. O homem se virou rapidamente, e Ana aproveitou a oportunidade para puxar Ricardo de volta para o café. "O que está acontecendo?" ela demandou, o coração pulsando como um tambor. Mas ele estava pálido, o suor escorrendo pela sua testa. Ele parecia preso entre a necessidade de se abrir e o desejo de protegê-la. "Eu nunca quis que você fizesse parte disso. Minha vida não é o que parece. E você merece mais", Ricardo gaguejou, os olhos cheios de dor. Ana estava em choque. O homem, a dívida, o segredo. E aquele amor crescente que parecia tão puro, agora estava cercado de sombras. O que ele tinha feito? Quebras de promessas e passados sombrios se entrançavam ao seu redor. Antes que pudesse dizer mais, o celular de Ricardo vibrou novamente. Desta vez era uma chamada. Ele olhou para a tela, o pânico em seus olhos se intensificou. "Preciso atender", ele disse, a voz baixa e tremida. Ana segurou seu braço, a confusão e a angústia refletidas em seu olhar. "Ricardo, o que você está escondendo?" Ele hesitou, o celular quase escorregando de suas mãos. Tudo parecia prestes a desmoronar. Uma verdade devoradora estava prestes a ser revelada. A tensão era palpável. O futuro deles dependia do que ele diria.
Mas a única certeza era, nada seria como antes. O que viria em seguida mudaria tudo. E Ana sabia que era apenas o começo de uma tempestade avassaladora. O celular de Ricardo vibrava insistentemente em suas mãos. Ele hesitou, o olhar dividido entre Ana e a tela do aparelho, onde uma chamada pulsava. O pânico em seu rosto era inegável e, sem pensar, atendeu. Ana observava o tom de seu rosto se transformar em uma mistura de horror e desespero. Eu preciso resolver isso, ele sussurrou, a voz quase um tremor. Ana se aproximou, tentando escutar do que se tratava. Mas tudo o que conseguia ouvir eram palavras enroladas em medo. Ela não sabia como insistir. O vínculo que estavam formando parecia desmoronar a cada segundo. Ricardo! O tom do homem de terno escuro ecoou na calçada. Suas palavras eram como facadas. Se você não pagar, você sabe o que acontece. Ana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O homem encarava Ricardo com uma expressão de triunfo, como quem sabe algo que ninguém mais sabia. E pelo jeito de Ricardo, isso incluía Ana. A tensão era palpável, quase sufocante. Antes que pudesse processar, um grito irrompeu da multidão próxima. Socorro! Alguém, por favor! Era uma mulher. Seu desespero cortava a tarde ensolarada. Ricardo e Ana se viraram na direção do som. E o homem de terno fez o mesmo, seus olhos frios se iluminando com uma intenção sombria. Acho que a vida de você e sua namorada vai mudar agora, ele disse, com um sorriso sinistro. Corra, Ricardo! Ana gritou, mas antes que pudesse se mover, o homem deu um passo à frente, suas palavras se transformando em um golpe. Você a ama de verdade? Então prove! E no estalo, ele girou para a multidão, gritando com raiva. Alguém diga a esse otário que o mundo não é só glamour. Ricardo desviou o olhar, mordendo os lábios. O que você quer de mim? A voz dele estava tremendo. A multidão estava cada vez mais próxima, sussurrando, capturando cada momento daquela cena dramática. E então, de repente, o homem de terno se agachou e puxou algo de dentro do bolso. Era uma foto. Ele ergueu para que todos vissem, e Ana ficou enrijecida. Era uma imagem. Uma mulher. Sorriam juntas em uma festa, e a imagem a segurava como uma serpente, desenterrando um passado que Ricardo parecia estar tentando enterrar. A dona do glamour que você sempre quis, não é? O homem riu, e a multidão começou a rir também. Ana sentiu a areia escorregar sob seus pés. O que era aquilo? O rosto de Ricardo agora estava desfigurado em horror, enquanto ela procurava entender. Essa é a sua namorada? Que brincadeira! Agora me diga, o que você vai fazer? Deixar essa aqui para ir atrás da verdadeira? O homem apressou-se em fazer a pergunta e o coração de Ana disparou. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz falhando, um nó enorme na garganta. Mas ele não conseguiu responder. Todos estavam olhando. A tensão crescia. Ele olhava para a foto, depois para Ana, e a batalha em seu interior era visível. Você não entende. Eu não sei o que fazer. Ele murmurou, os olhos cheios de desespero. A mulher na foto não era ela. E isso era um golpe a mais na ferida. Ana sentiu as lágrimas que ameaçavam cair. Bastava uma palavra, um gesto, algo que indicasse que ele a escolhia. O homem então avançou. As questões eram perspicazes. Diga-lhe, Ricardo, veja quem realmente ama você. E ele virou-se, deixando um espaço aberto entre eles. O silêncio pairou, e Ana sentiu que o mundo parava. O que iria acontecer agora? O que Ricardo diria? A dúvida se espalhou, como uma sombra crescente. O que ela realmente significava na vida dele? Um passo à frente poderia mudar tudo,
Mas quem seria ele ao final? E por um instante infinito, cada um dos presentes contém a respiração, como se aguardasse uma tempestade. O instinto de luta e de amor colidiu em um abismo, e Ana soube que tudo estava prestes a desmoronar. O que a verdade revelaria seria devastador, e o futuro deles agora estava pendurado em um fio frágil. A tensão pairava no ar, como se cada batida do coração de Ana ecoasse nas paredes do café. Ricardo a olhava, e a expressão dele estava cheia de terror e confusão. O homem de terno escuro estava ali, como uma sombra ameaçadora, e a multidão ao redor parecia uma plateia ansiosa por um espetáculo de dramática reviravolta. Ana apertou o braço de Ricardo com: "O que está acontecendo? Quem é essa mulher?" A pergunta saiu meio a pantufas, mas a urgência era clara. Ricardo hesitou, sua voz quase um sussurro. "Ana, eu não posso te contar agora." Mas as palavras falharam. O homem na calçada começou a rir, um som cruel que perfurava a atenção. "Olha que conveniência, Ricardo!" ele gritou, chamando a atenção de todos. "Você acha que pode brincar de amor e esconder o seu passado? Você é um tolo! Deixe-a saber a verdade, a verdadeira você!" E com um movimento rápido, ele jogou a foto no chão. Ana agachou-se para pegar a imagem, e quando olhou para o rosto jubiloso da mulher na foto, seu coração congelou. Era uma mulher que ela já conhecia, uma modelo famosa, uma das que sempre se destacou nas capas das revistas que ela admirava. Naquela imagem, elas sorriam juntas. Tinha algo ali que soava profundamente familiar. "Você conhece ela?" Foi como uma lâmina que cortou o silêncio. O medo cresceu no peito de Ana. A imagem de uma ilusão foi substituída por uma realidade devastadora. O olhar de Ricardo não continha nada além de desespero. "Sim, ela é uma antiga amiga", ele gaguejou, a voz falhando. Mas Ana via o pânico em seus olhos. "Não é o que você pensa, eu prometo!" O riso do homem ecoou novamente. "Uma velha amiga? Que conveniente!" Mas espere, tem mais. Você não sabia quem era a verdadeira namorada dele, não é? E ele se virou para a multidão, como um maestro em um espetáculo de horror. "Você sabia que foi ele quem deixou essa mulher de lado, pela azarada na mesa do café? Ela não é nada além de uma sombra." Ana sentiu o peito apertar. Seu rosto ardia de vergonha diante de todos aqueles olhares. O que mais ela não sabia? A multidão murmuringava, algumas pessoas apontando, outras cochichando a respeito dela e de Ricardo. As palavras dele aparentemente já não valiam nada. Ainda agarrando a foto, Ana olhou fundo nos olhos de Ricardo. A luz do sol estava agora ofuscada, como se o peso da verdade pairasse sobre eles. "Você estava me enganando desde o começo", ela disse, a voz quebrando. Como pôde? O nó na garganta quase a sufocava. Mas antes que Ricardo pudesse responder, uma sirene cortou o ar e todos se viraram. Um carro de polícia parou abruptamente na esquina e 2 policiais saíram, olhando em volta. A cena caótica fez a adrenalina disparar. "O que está acontecendo aqui?" um dos policiais perguntou, a voz autoritária já cortando a confusão. Um movimento de massa se formou e o homem de terno teve seu semblante de satisfação desmanchado. Toda a atenção virou para ele e a tensão aumentava. Ricardo, com o medo estampado em seu rosto, agarrou a mão de Ana e puxou-a para mais perto.
Precisamos sair daqui, agora! Mas estava paralisada. Uma tempestade de emoções a dominava. No fundo, havia algo mais que ela não sabia. Algo que a conectava a tudo aquilo. Você tem algum problema, amigo? Um dos policiais interpelou o homem de terno, aproximando-se. O que estava aqui? Sabe de algo? A confiança dele começava a vacilar. E o homem, com um olhar periclitante, respondeu: Não, eu não estou fazendo nada. Mas a sala cheia estava começando a perceber, e de repente tudo se tornou mais claro. Ana ouviu uma voz familiar no fundo, diferente de antes. Ricardo, você precisa contar a verdade. Era sua mãe que tinha chegado, e o olhar dela estava cheio de intensidade. O mundo parecia girar, e Ana se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A sirene zunia, a multidão respirava ansiosa. Foi aí que Ana percebeu. A verdade que Ricardo ocultava não era apenas sobre várias vidas com uma mulher famosa, mas algo que iria além de um romance. O que ela não sabia a respeito dele poderia ser muito mais devastador. A revelação pairava nos lábios dele, e agora, enquanto a tensão aumentava, Ana sabia que tudo iria mudar. Ricardo, ela disse, a voz tremendo, o que você está escondendo de mim? E a pergunta não era sobre a mulher na foto, mas uma sombra mais profunda e obscura. O olhar dele se tornava cada vez mais perdido. Ele parecia estar pronto para falar, mas a verdade seria um soco no estômago. O que mais poderia vir à tona e que tipo de tempestade estavam prestes a enfrentar? Ana sabia que o futuro deles estava em jogo e que a resposta de Ricardo mudaria tudo novamente. A tensão pairava no ar, como se cada batida do coração de Ana ecoasse nas paredes do café. Ricardo a olhava e a expressão dele estava cheia de terror e confusão. O homem de terno escuro estava ali, como uma sombra ameaçadora, e a multidão ao redor parecia uma plateia ansiosa por um espetáculo de dramática reviravolta. Ana apertou o braço de Ricardo com força. Ricardo hesitated, sua voz quase um sussurro. Ana, eu não posso te contar agora. Mas as palavras falharam. O homem na calçada começou a rir, um som cruel que perfurava a atenção. Olha que conveniência, Ricardo! Ele gritou, chamando a atenção de todos. Você acha que pode brincar de amor e esconder o seu passado? Você é um tolo. Deixa saber a verdade, a verdadeira você! E com um movimento rápido, ele jogou a foto no chão. Ana agachou-se para pegar a imagem. E quando olhou para o rosto jubiloso da mulher na foto, seu coração congelou. Era uma mulher que ela já conhecia, uma modelo famosa, uma das que sempre se destacou nas capas das revistas que ela admirava. Naquela imagem, elas sorriam juntas. Tinha algo ali que soava profundamente familiar. Você conhece ela? Foi como uma lâmina que cortou o silêncio. O medo cresceu no peito de Ana. A imagem de uma ilusão foi substituída por uma realidade devastadora. O olhar de Ricardo não continha nada além de desespero. Sim, ela é uma antiga amiga, ele gaguejou, a voz falhando. Mas Ana via o pânico em seus olhos. Não é o que você pensa, eu prometo. O riso do homem ecoou novamente. Uma velha amiga? Que conveniente! Mas espere, tem mais. Você não sabia quem era a verdadeira namorada dele, não é? E ele se virou para a multidão, como um maestro em um espetáculo de horror. Você sabia que foi ele quem deixou essa mulher de lado pela azarada na mesa do café? Ela não é nada além de uma sombra. Ana sentiu o peito apertar, seu rosto ardia de vergonha diante de todos aqueles olhares. O que mais ela não sabia? A multidão murmuringava, algumas pessoas apontando, outras cochichando a respeito dela e de Ricardo.
As palavras dele, aparentemente, já não valiam nada. Ainda agarrando a foto, Ana olhou fundo nos olhos de Ricardo. A luz do sol estava agora ofuscada, como se o peso da verdade pairasse sobre eles. Você estava me enganando desde o começo, ela disse, a voz quebrando. Como pôde? O nó na garganta quase a sufocava. Mas antes que Ricardo pudesse responder, uma sirene cortou o ar e todos se viraram. Um carro de polícia parou abruptamente na esquina e 2 policiais saíram, olhando em volta. A cena caótica fez a adrenalina disparar. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais perguntou, a voz autoritária já cortando a confusão. Um movimento de massa se formou e o homem de terno teve seu semblante de satisfação desmanchado. Toda a atenção virou para ele e a tensão aumentava. Ricardo, com o medo estampado em seu rosto, agarrou a mão de Ana e puxou-a para mais perto. Precisamos sair daqui, agora! Mas Ana estava paralisada. Uma tempestade de emoções a dominava. No fundo, havia algo mais que ela não sabia. Algo que a conectava a tudo aquilo. Você tem algum problema, amigo? Um dos policiais interpelou o homem de terno, aproximando-se. O que estava aqui? Sabe de algo? A confiança dele começava a vacilar. E o homem, com um olhar periclitante, respondeu: Não, eu não estou fazendo nada. Mas a sala cheia estava começando a perceber. E, de repente, tudo se tornou mais claro. Ana ouviu uma voz familiar no fundo, diferente de antes. Ricardo, você precisa contar a verdade. Era sua mãe que tinha chegado e o olhar dela estava cheio de intensidade. O mundo parecia girar e Ana se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ricardo, ela disse, a voz tremendo. O que você está escondendo de mim? E a pergunta não era sobre a mulher na foto, mas uma sombra mais profunda e obscura. O olhar dele se tornava cada vez mais perdido. Ele parecia estar pronto para falar, mas a verdade seria um soco no estômago. O que mais poderia vir à tona e que tipo de tempestade estavam prestes a enfrentar? Ana sabia que o futuro deles estava em jogo e que a resposta de Ricardo mudaria tudo novamente. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, um grito cortou o ar. Era grito de alguém que Ana reconheceria em qualquer lugar. Virou-se na direção do som e o mundo ao seu redor desmoronou novamente. Era a irmã de Ricardo, Clara, que havia desaparecido há meses. Ela estava ali, com o olhar desviado e cheio de medo, os olhos fixos no homem de terno. Clara! Ricardo gritou, o pânico se espalhando. O que você está fazendo aqui? A tensão se intensificou. A irmã, com a voz trêmula, respondeu: Eu não sabia que você estava aqui. Eles me encontraram. E o olhar desesperado que ela lançou para o homem de terno deixou claro que havia muito mais que eles não sabiam. O homem riu, um riso distorcido que arrepiou Ana. Você achou que poderia se livrar de mim, não é, Clara? Agora isso acaba. A verdade finalmente será revelada. Ana sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Que ligação era essa? E por que ela se sentia como se todos os fios da vida de Ricardo estivessem se entrelaçando de um jeito que ela nunca poderia imaginar? Os policiais se aproximaram, mas a tensão estava insuportável. A realidade estava se quebrando diante de seus olhos. E Ana sabia que nada seria como antes. O que aconteceria agora? A resposta estava prestes a ser revelada, mas uma oscilar da verdade poderia mudar tudo sobre quem eles eram e o que o futuro guardava. Clara hesitou,
o olhar fixo no homem de terno. O desespero estava estampado no rosto dela, e Ana percebeu que havia uma conexão ali que ia além do que imaginava. Eles não pararam de me procurar, Clara disse, a voz tremendo. Eu não sabia que você ia estar aqui, Ricardo. Os olhos de Ricardo se alargaram, de surpresa e pânico. Clara, o que você fez? Onde você esteve? Ele parecia um leão acuado, e Ana sentiu um misto de alívio e terror ao mesmo tempo. Mas havia algo mais, algo que estava prestes a desmoronar. O homem de terno se inclinou, um sorriso maligno desenhando-se em seu rosto. Ela sabe mais do que você pensa, Ricardo! Um murmúrio se espalhou pela multidão. Ana trocou olhares preocupados com os policiais, que estavam agora de braços cruzados, aguardando a cena desenrolar à sua frente. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras, Ricardo respondeu, a voz carregada de angústia. Você está segura agora. O que esses caras fizeram com você? Mas Clara não respondeu. Em vez disso, seus olhos se fixaram na foto caída no chão, a imagem dela com a modelo famosa. Isto não é só sobre você, Clara gritou. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o impacto das palavras dela. Você tem que entender, eles estão atrás de nós, dos dois. Eles não vão parar até pegarem o que querem. Uma onda de inquietação percorreu o grupo. O homem de terno avançou um passo e Ricardo se colocou à frente dele, como um escudo. O que você quer dizer com isso? O tom dele estava tingido de raiva e, ao mesmo tempo, de medo. O silêncio era pesado, mas as palavras de Clara funcionaram como um eco. Você realmente achou que poderia escapar depois de tudo o que aconteceu? O olhar do homem desnudou algo a mais por trás das palavras dele. Uma ameaça implícita que deixou todos inquietos. A conta chegou, Ricardo, e agora você vai ter que escolher. Me diga onde está o que você me deve. Ou tudo isso vai se tornar muito mais complicado. A tensão aumentava. Clara tremia e a expressão de Ricardo era uma mistura de desespero e determinação. Clara, você está confundindo as coisas. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Isso não é o que você pensa. A voz dele estava afogada em emoções, mas Clara já não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no homem. O rosto pálido, como se uma revelação lhe atingisse. Aquela vez, você foi o responsável? O assunto era um golpe, e o homem de terno apenas sorriu, satisfeito com a confusão que havia causado. Você não sabe de nada, não é? Quando se tem tudo, às vezes se perde o que realmente importa. Você trocou pessoas por dinheiro. Ele provocou, exibindo um domínio que fazia a maioria dos presentes olhar para baixo, como se conseguisse sentir seu peso. Ana sentia sua cabeça girar, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira errada. Não me diga que você vendeu a sua alma, Ricardo, Clara perguntou. O desespero dela agora era visível. E ela se virou para Ana, os olhos cheios de desconfiança. Você deveria ter cuidado, Ana. De repente, todas as peças pareciam se mover. Basta! Ricardo gritou, como se a conversa o estivesse sufocando. Não vou perder você de novo, Clara. Por favor, não nos coloque em perigo. Mas ao olhar para Ana, ela se sentiu forçada a encarar o lado sombrio dele. Então o homem de terno teve um acesso de fúria. Você acha que pode simplesmente escapar? Vocês três estão tão cheios de segredos e a verdade vem à tona. Ele deu um passo à frente.
o olhar se tornando feroz. Eu não sou quem você pensa que sou. Ricardo disparou, a voz quebrando. E você não sabe do que é capaz. Largue minha irmã! Não havia mais retorno. Um tiro ecoou, explosivo e cortante. Todos se viraram para o som. Clara caiu no chão. O pânico tomou conta do lugar. As pessoas gritavam. O homem estava descontrolado. A verdade que estava ocultando veio à tona sem que ninguém estava preparado. Clara! Ricardo gritou, e a cena se distorceu. Ana sentiu o mundo paralisar. As verdades não ditas haviam se revelado de uma forma devastadora. E agora tudo o que conheciam estava em colapso. A multidão também estava paralisada, o horror se espalhando como uma mancha de tinta em um tecido claro. O futuro deles estava obscuro. As consequências da ação não contavam apenas a história de uma dívida, mas a de relacionamentos alterados para sempre. O que aconteceria agora? As perguntas queimavam nas pontas das línguas de todos, mas uma certeza pairava no ar. Nada voltaria a ser como antes. Clara caiu no chão e o tempo pareceu parar. O grito de Ricardo ecoou na mente de Ana como um eco distante, repleto de horror. Era como se todos ao redor estivessem congelados no momento. A visão da irmã de Ricardo, despencando para o chão, estilhaçando a tensão no ar como vidro quebrado. A multidão começou a se agitar, os murmúrios se transformando em gritos de desespero. Clara! Não! Ricardo se lançou para a frente, seus olhos arregalados, a expressão de alguém que acabara de perder o chão sob os pés. O homem de terno, agora com um sorriso distorcido, deu um passo atrás, como se estivesse assistindo a um espetáculo de tragédia. Os policiais imediatamente correram em direção a Clara. E o choque a atingiu como uma onda, fazendo seu coração disparar. Ana respirou fundo. O que estava acontecendo? Era um acidente? Um erro? O mundo ao seu redor começou a girar, e a cena se arrastou em câmera lenta. Ela viu o olhar de Ricardo, um misto de medo e desamparo. Ele apoiou a mão em uma das mesas, buscando apoio, enquanto tomava coragem para reagir. Então, um grito cortou o ar. Ela não pode morrer! Alguém, chamem uma ambulância! Ana quase não reconheceu a própria voz, mas a urgência estava ali, pulsando em cada palavra. Mais pessoas começaram a se agitar, a urgência tomando conta do café. O homem de terno, no entanto, parecia se deliciar com o caos, seus olhos brilhando com um prazer maligno. As sirenes ecoaram mais próximas, mas Ana não conseguia desviar o olhar. Clara estava caída, e a vida parecia escapar dela, como areia entre os dedos. Ricardo a abraçou, enquanto o desespero o consumia. Não! Não faça isso comigo, murmurou ele, a voz quebrada, seus lábios trêmulos. E então, enquanto ela se recuperava da brutalidade daquela cena, o surpreendente aconteceu. Outra figura emergiu da multidão. Era a mulher da foto, a modelo famosa, com uma expressão de alarme. Seu olhar se fixou em Clara, mas o foco dela mudou rapidamente para Ricardo. E o sorriso maligno do homem de terno derreteu em uma feição de medo, como se a presença dela tivesse poder. Pare com isso! O que você está fazendo aqui? A mulher gritou. O choque foi palpável, como um raio que cruzava o céu. Ricardo olhou, confuso. Você conhece ela? Indagou, a voz cheia de incredulidade. A mulher se aproximou, seu olhar impiedoso fixo no homem de terno. Você não deveria estar aqui. O que você fez? Isso não deveria ser assim.
A multidão começou a murmurar, e Ana sentiu o nó na garganta apertar. O que estava acontecendo? Que conexão havia entre todos eles? Clara começou a se mexer, mas era um movimento quase imperceptível. O sangue escorria, e a cena tornava-se ainda mais dramática. Você não vai levá-la. Ricardo gritou, desviando o olhar da mulher e focando nos policiais que agora tentavam estabilizar Clara. Justo quando a ambulância chegou, o homem de terno avançou, sua expressão torcendo-se. Vocês não sabem de nada! Ele gritou. Mas o que ia dizer foi interrompido pelo som de sirenes cortando o ar. Acha que pode simplesmente sair impune depois de tudo? Eu sei quem você realmente é, Ricardo. A verdade vem à tona. Ana sentiu a adrenalina disparar em suas veias. O que ele quis dizer? A verdade sobre Ricardo? A situação estava muito além do que ela poderia lhe dar. Em um instante, tudo o que pensava conhecer sobre ele se desfez. Sobre o que ele havia escondido, a mulher famosa olhou para Ricardo e, por um segundo, os olhos dela brilharam com uma intensidade feroz. Se você não me disser a verdade, isso tudo acaba aqui e agora. Ela pareceu se desfazer em sombras, a tensão eletricamente palpável. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Tudo estava se quebrando e a verdade dela estava prestes a ser revelada. Um mundo de mentiras, segredos e dívidas que ele carregava. A multidão, a confusão, os gritos, tudo agora se misturava em um turbilhão de desespero. Não, não é o que você está pensando, Ricardo respondeu, a voz quase um sussurro, a fragilidade dele completamente exposta. E nesse instante, Ana percebeu. O passado de Ricardo era um labirinto de enganos que ameaçava os consumir a todos. O tempo estava se esgotando e a sua revelação poderia silenciar tudo. O que mais estava escondido sob a superfície daquele homem que ela havia começado a amar? O que os laços de amor e devoção realmente significavam quando a verdade era mais? Clara caiu no chão. E o tempo pareceu parar. O grito de Ricardo ecoou na mente de Ana como um eco distante, repleto de horror. Era como se todos ao redor estivessem congelados no momento. A visão da irmã de Ricardo despencando para o chão, estilhaçando a tensão no ar como vidro quebrado. A multidão começou a se agitar. Os murmúrios se transformando em gritos de desespero. Clara, não! Ricardo se lançou para frente, seus olhos arregalados. A expressão de alguém que acabara de perder o chão sob os pés. O homem de terno, agora com um sorriso distorcido, deu um passo atrás, como se estivesse assistindo a um espetáculo de tragédia. Os policiais imediatamente correram em direção a Clara, enquanto Ana permaneceu ali, paralisada. O choque a atingiu como uma onda, fazendo seu coração disparar. Ana respirou fundo. O que estava acontecendo? Era um acidente? Um erro? O mundo ao seu redor começou a girar e a cena se arrastou em câmera lenta. Ela viu o olhar de Ricardo, um misto de medo e desamparo. Ele apoiou a mão em uma das mesas, buscando apoio, enquanto tomava coragem para reagir. Então, um grito cortou o ar. Ela não pode morrer! Alguém! Chamem uma ambulância! Ana quase não reconheceu a própria voz, mas a urgência estava ali, pulsando em cada palavra. Mais pessoas começaram a se agitar. A urgência tomando conta do café. O homem de terno, no entanto, parecia se deliciar com o caos, seus olhos brilhando com um prazer maligno. As sirenes ecoaram mais próximas, mas Ana não conseguia desviar o olhar. Clara estava caída, e a vida parecia escapar dela como areia entre os dedos.
Ricardo a abraçou, enquanto o desespero o consumia. Não, 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 não faça isso comigo! Murmurou ele, a voz quebrada, seus lábios trêmulos. E então, enquanto ela se recuperava da brutalidade daquela cena, algo surpreendente aconteceu. Outra figura emergiu da multidão. Era a mulher da foto, a modelo famosa, com uma expressão de alarme. Seu olhar se fixou em Clara, mas o foco dela mudou rapidamente para Ricardo, e o sorriso maligno do homem de terno derreteu em uma feição de medo, como se a presença dela tivesse poder. Pare com isso! O que você está fazendo aqui? A mulher gritou. O choque foi palpável, como um raio que cruzava o céu. Ricardo a olhou, confuso. Você conhece ela? Indagou, a voz cheia de incredulidade. A mulher se aproximou, seu olhar impiedoso fixo do homem de terno. Você não deveria estar aqui. O que você fez? Isso não deveria ser assim. A multidão começou a murmurar, e Ana sentiu o nó na garganta apertar. O que estava acontecendo? Que conexão havia entre todos eles? Clara começou a se mexer, mas era um movimento quase imperceptível. O sangue escorria, e a cena tornava-se ainda mais dramática. Não! Você não vai levá-la! Ricardo gritou, desviando o olhar da mulher e focando nos policiais, que agora tentavam estabilizar Clara. Justo quando a ambulância chegou, o homem de terno avançou, sua expressão torcendo-se. Vocês não sabem de nada, ele gritou. Mas o que ia dizer foi interrompido pelo som de sirenes cortando o ar. Acha que pode simplesmente sair impune depois de tudo? Eu sei quem você realmente é, Ricardo. A verdade vem à tona. Ana sentiu a adrenalina disparar em suas veias. O que ele quis dizer? A verdade sobre Ricardo? A situação estava muito além do que ela poderia lidar. Em um instante, tudo o que pensava conhecer sobre ele se desfez. Sobre o que ele havia escondido? A mulher famosa olhou para Ricardo e, por um segundo, os olhos dela brilharam com uma intensidade feroz. Se você não me disser a verdade, isso tudo acaba aqui e agora. Ela pareceu se desfazer em sombras, a tensão eletricamente palpável. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Tudo estava se quebrando, e a verdade dela estava prestes a ser revelada. Um mundo de mentiras, segredos e dívidas que ele carregava. A multidão, a confusão, os gritos, tudo agora se misturava em um turbilhão de desespero. Não é o que você está pensando. Ricardo respondeu, a voz quase um sussurro, a fragilidade dele completamente exposta. E nesse instante, Ana percebeu. O passado de Ricardo era um labirinto de enganos que ameaçava os consumir a todos. A mulher então tirou um objeto de sua bolsa, algo reluzente, e levantou bem alto. Era uma chave. Isso é seu, Ricardo, e você sabe o que isso significa. Todo o ar foi sugado do ambiente. Ana sentiu como se tudo ao seu redor estivesse girando sem controle. O olhar de Ricardo se escureceu. Você não pode fazer isso, ele gritou. Mas a mulher não recuou. O olhar dela, repleto de determinação, indicava que havia um plano ainda não revelado. Você sabe que não temos tempo. Se você não me disser onde está, o que fizemos juntos volta para te assombrar. Um murmúrio percorreu a multidão. O que mais estava escondido? Que metáforas sombrias e segredos estavam ali, prestes a se revelar? Ana percebeu que tudo estava prestes a explodir em um escândalo ainda maior do que ela poderia imaginar. O homem de terno sorriu, mas era um sorriso de desprezo. Ele estava preparado para aproveitar qualquer oportunidade. Você está perdendo o controle, Ricardo. O que você vai fazer agora? Perder tudo de novo? As palavras dele cortavam como uma faca, criando um silêncio gélido em meio ao terror.
O desespero de Clara, o pânico na expressão de Ricardo, a confusão de Ana, tudo se entrelaçou em um nó catastrófico de emoções. Ricardo olhou para Ana, seu olhar cheio de lágrimas. Sei que você pode não acreditar em mim, mas não sou quem você pensa. Aquelas últimas palavras ecoaram na mente de Ana como gongos. Não era só seu amor que estava em jogo. Eram suas vidas, tudo o que haviam construído juntos. O futuro deles estava como um balão prestes a estourar, cheio de segredos e inesperadas revelações. E quando Clara finalmente chamou por ajuda, um grito agudo que cortava o ar, Ana entendeu. A pintura idílica que era a vida de Ricardo era apenas uma fachada, uma máscara quebradiça e insustentável. O que viria depois? A resposta estava espreita nas sombras, prestes a sacudir o chão sob seus pés e revelar uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Não! Ricardo gritou, a voz tremendo. O pânico em seus olhos era tão intenso que parecia que o chão estava se desmoronando sob os pés deles. Ana sentiu o coração disparar. Um nó na garganta a impedia de respirar. As palavras dele não faziam sentido, e o olhar de Clara estava cheio de desespero. A verdade sobre você está prestes a vir à tona. O homem de terno esbravejou com ódio, um sorriso cruel estampado no rosto. Era como se tudo ao redor se concentrasse naquele instante. O caos na multidão não importava mais, apenas o confronto entre as verdades ocultas e a angústia à beira do desespero. Ricardo, ofegante, parecia pronto para explodir. Clara, você precisa entender, eu... Mas antes que pudesse completar a frase, a mulher da foto interrompeu, sua voz cortante, ressoando como um alerta. Não, Ricardo, você está cometendo um erro. Me diga a verdade agora. A tensão crescendo ficou ainda mais palpável quando, de repente, um forte estrondo ecoou pela rua. Um veículo da polícia parou abruptamente. Ana virou para olhar e o medo se apoderou dela. As portas se abriram e os policiais desceram, prontos para o que quer que estivesse acontecendo. Todos, afastem-se! Gritou um dos policiais. Mas a multidão estava paralisada, absorvendo o desenrolar da cena. Ricardo, em meio ao caos, decidiu que não poderia mais esconder. Ana, eu não queria que você soubesse assim. Eu sou... A confusão e a dor em sua voz eram palpáveis. Ele hesitou, o olhar perdido entre as opções. Eu não sou apenas um milionário. Eu sou parte mais perigosa do que você imagina. O homem de terno sorriu, um brilho travesso nos olhos. Finalmente, a verdade. Ele olhou para Clara e disse: seu irmão nunca esteve fora de perigo. E você agora também está. O alvoroço na multidão aumentou. Murmúrios de espanto se espalharam como fogo. Ana mal conseguia processar a revelação. O que Ricardo estava insinuando? O que ele havia feito? A cena se distorceu em um turbilhão de emoções, enquanto um grito ecoou de Clara. Ele não é quem você pensa. A verdadeira identidade dele é um jogo, uma mentira. E a mulher da foto agora parecia tomado por uma ferocidade. Em nome do nosso pai, você vai acabar com isso agora mesmo, Ricardo. A verdade pode te destruir, mas se você não disser, talvez me destrua também. Um novo estrondo soou. O homem de terno, agora visivelmente furioso, gritou: seus segredos estão bem guardados, Ricardo. O que vai fazer? É tudo ou nada. E num movimento rápido sacou algo que brilhou sob a luz. Ana gritou assim que percebeu. Era uma arma. O horror fez o sangue dela gelar. Ricardo!
Ricardo se lançou à frente, os olhos arregalados. Não, não faça isso! Mas tudo aconteceu tão rápido. O homem disparou e o estalo ecoou pela rua. O tiro não atingiu ninguém. O alvo era apenas um aviso. O homem agora controlava a situação. A confusão aumentou com gritos, opiniões e olhares horrorizados de todos. A mulher famosa gritou: Ricardo, não podemos deixar isso acabar assim. Mas o olhar de Ricardo trazia um abismo de insegurança. Ele parecia prestes a colapsar sob a pressão. Por favor, não se machuquem. Há um caminho que podemos seguir. A multidão olhava. Todos estavam em choque, as emoções expostas. E Ana, sentindo que o mundo que conhecia estava desmoronando. Viu uma oportunidade de parar a fúria. Precisamos todos sair daqui. Ninguém está seguro. Neste momento, tudo foi abruptamente interrompido. O elevado clamor da sirene alcançou o caminho quebrado e, ao longe, uma voz ecoou nas ruas. Clara, tentando se levantar, disse: Eu não posso me esconder mais. A verdade está aqui. Mas vocês precisam saber que não é apenas sobre Ricardo. Cada palavra dela era uma bomba, nua e crua. Ana ficou paralisada. A revelação parecia estar atingindo um ponto crítico. O que Clara queria dizer? Ricardo olhou para ela, o temor se multiplicando. O que mais você sabe, Clara? Sua voz estava mais baixa, quase desesperada. Todos estavam prestes a saber algo que poderia mudar tudo. Quando Clara se preparou para falar, a multidão quase esteve em silêncio, como se respirassem juntos, aguardando a catástrofe que estava por vir. E Ana sentiu que tudo o que achava que sabia sobre eles estava prestes a mudar. A revelação de Clara não só poderia arruinar a vida de todos ali, mas redefinir o que cada um conhecia como amor, lealdade e família. O que Clara estava prestes a contar poderia realmente desmoronar o último pilar de segurança que também sustentava Ana. O futuro dela e de Ricardo estava verdadeiramente em jogo. O que mais haveria de surgir das sombras? E qual era o verdadeiro custo de tudo isso? O caos se aproximava rapidamente, e as escolhas que fariam agora eram mais importantes do que nunca. Clara estava caída no chão. O pânico encheu o ambiente. Ricardo se lançou para a frente. Clara, não! Por favor, acorda! Ele a segurou, o desespero estampado em seu rosto. A multidão estava em choque. Gritos e murmúrios misturavam-se em uma cacofonia de emoções. Ana sentiu um nó na garganta. O que estavam esperando? Precisavam agir. A mulher da foto, a famosa modelo, se aproximou com determinação. Shhh! Clara, o que você sabe? A verdade precisa vir à tona agora. A tensão aumentava a cada segundo. O homem de terno estava mais furioso, os olhos brilhando com uma sensação de controle. Você tem razão. A verdade precisa vir à tona. Ricardo disse, a voz trêmula. Ele olhou para Ana, seu olhar implorando por compreensão. Eu sou parte de uma organização que não deveria ter entrado na minha vida. Um erro, um crédito. Eu não sou só o milionário que você vê. As palavras ecoaram pelo ar. O som da sirene crescia enquanto os policiais se aproximavam. Parados, todos afastem-se! Gritou um policial, mas ninguém se movia. Todos estavam absorvendo a reviravolta brutal daquela revelação. Eles estão atrás de mim, mas não sou só eu. Ricardo continuou, a voz cheia de peso. Clara sabia disso.
Eles não vão parar até conseguirem o que querem. A verdade se desenrolava como um pesadelo. Ana olhou para Clara, que se contorcia, mas não falava. Se você realmente se importa, diga o que precisa ser dito. A mulher famosa insistiu, a raiva se misturando à vulnerabilidade. As emoções estavam à flor da pele. Um ar pesado se instalou. Eu não posso mais esconder. Clara finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Aquilo que aconteceu, você não pode voltar atrás, Ricardo. Eles têm segredos sobre nós, sobre você e sobre mim. O homem de terno riu, mas não era um riso de satisfação. Você realmente acha que pode simplesmente sair desse jogo? Você está armando um colapso. A escolha está entre você e a sua lealdade. O caos estava crescendo. A multidão estava histérica. Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era hora de agir. Precisamos de um plano. Ela gritou, decidida. Não podemos deixar que isso acabe assim. A vida de Clara está em risco. Ricardo olhou para Ana, os olhos cheios de um misto de horror e esperança. Se eu revelar tudo, pode ser uma traição. Ele hesitou, mas Ana não queria que ele desistisse. Você não está sozinho, Ricardo. Estamos com você. Ela se adiantou, sua voz firme. A multidão ouviu, e eles começaram a murmurar, suas vozes se unindo em um coro de apoio. Clara, faça isso por nós! Ana pediu. A mão da irmã continuava em movimento lento. Diga o que precisamos saber. E nesse momento, uma luz de esperança surgiu. As sirenes chegaram. Os policiais entraram em ação com profissionalismo. A presença deles parecia criar uma bolha de proteção ao redor, afastando o homem de terno e seus planos obscuros. Ricardo agarrou a mão de Ana, agradecido. Vou contar tudo. Não posso perder mais ninguém, disse Ricardo. O alívio dançava em seus olhos. Ele começou a explicar a rede complexa em que estava preso. As ameaças que enfrentaram e o poder do homem de terno. A intensidade do momento aumentava. E Ana, com o coração na boca, viu não apenas um futuro incerto, mas uma promessa de superação. A cena ainda estava repleta de tensão quando Clara finalmente se levantou. Eu perdoarei você, Ricardo, ela disse entre lágrimas. Mas apenas se você se libertar de tudo isso. Ricardo olhou para Ana em busca de apoio e ela fez um gesto encorajador. Vamos seguir juntos, não importa o que aconteça. Um novo começo se aproximava, mas antes que pudessem dar o próximo passo, Ana sentiu um arrepio. O homem de terno ainda estava ali, observando. A inquietação na multidão cresceu. Qual seria a próxima jogada dele? Antes de poderem resolver tudo, o destino ainda se movia nas sombras. O que mais estava por vir? Eles estavam prestes a enfrentar um novo capítulo de suas vidas. Você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.